Olá a todos e sejam bem-vindos a Como Programar em Java do Básico. É uma oficina para ensinar o básico de Java para vocês, como programação orientada a objeto, que é muito importante dentro da programação. E também dentro do back-end, segurança e os demais. Primeiro de tudo, a gente vai programar em Java, como está escrito no título, e eu queria explicar para vocês por que a gente vai programar em Java e não em outra linguagem. Bom, primeiro de tudo que antigamente Java, até hoje em dia ele tem esse dilema, essa própria filosofia dele, que é programe uma vez e rode em tudo. Então, antigamente, muitos donos de sistemas, ao invés de ter que ficar mudando de linguagem em todo momento, eles programavam somente em Java. Então, tem muito sistema que vocês vão precisar da manutenção, caso vocês vão trabalhar nessa área, que está escrito em Java. Além de que Java tem muitas coisas legais que são muito boas para vários tipos de situações e ele é bem autoexplicativo e bem simples de ler. E ele é bem mais fácil de programar do que muitas linguagens por aí, principalmente por ele não ter um sistema extremamente complexo. Segunda coisa de todas, eu quero muito que vocês entendam o back-end, requisições e os demais, mas para isso eu vou precisar ensinar vocês a baixar as ferramentas que vamos utilizar nessas aulas. A primeira de todas é o IntelliJ. Logo após você abrir a página do IntelliJ, ele vai aparecer essa página inicial aqui. Vocês podem pensar que ele é uma ferramenta paga, só que na verdade não. Você pode apertar em download, vai aparecer esse IntelliJ IDEA Ultimate e o que ele vai fazer? Ele gostaria de pedir para você baixar e testar 30 dias grátis para depois pagar. Só que você vai descer aqui e vai baixar o IntelliJ IDEA Community Edition. Depois que clicar em download, clique em .exe. Como eu já tenho ele aqui, é só eu iniciar. Podem ver que ele está iniciando aqui sozinho. Ele vai te perguntar se você deseja, o Windows vai te perguntar se você deseja abrir esse aplicativo. Você comenta que sim, tudo bem. E após isso, a gente vai começar a instalação. Em Next. Obviamente, você vai poder pesquisar várias coisas aqui, só que você vai dar Next. É melhor assim. Você vai clicar nessa opção, Create Desktop Shortcut, caso você queira que apareça um atalho na sua área de trabalho para poder programar. E Associations você não precisa marcar nada, mas eu vou marcar o Java e o POM, que ele é muito importante. Não, o POM não é importante para as aulas que estão a vir, porém o Java é. Então a gente pode dar Next. E depois clicar logo em instalar. Ele demora um pouco para instalar, mas já já a instalação estará concluída.
Pronto. Após o IntelliJ ter sido instalado, ele vai te dar essa opção aqui, Run IntelliJ DE Community Edition. Obviamente, se você quiser já clicar no Finish, você pode clicar, mas se você habilitar essa opção, quando você clicar no Finish, ele vai abrir imediatamente. Eu vou deixar ele clicado aqui somente para ele abrir de uma vez para a gente. Outra coisa que vocês vão precisar é do próprio Java, porque o Java ele não vem direto no computador. Então tem esse outro site aqui, do Java Oracle. Então a gente pode baixar o Java para desktop. Depois a gente clica em Download de Java para desktop. E vamos abrir. Sim, a gente dá um confirmar. Continua. Isso daqui do próprio JetBrains, na verdade. E o do Java já vai aparecer isso daqui. Você clica em instalar. Esse mesmo setup de instalação do Java é desde muito tempo atrás. Ele continua do mesmo jeito. Mesmo que o Java vá evoluindo, ele continua desse jeitinho aqui. Bom, enquanto ele instala, vamos programar o nosso JetBrains aqui. Pode ser que essa tela aqui não apareça para vocês, caso vocês não tenham configurações para importar. Eu vou skipar. Agora que já concluímos a instalação, iremos fazer o seguinte, vamos criar um novo projeto. Vamos colocar o nome do projeto de aula 01, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, mas eu vou deixar esse daqui por fim de praticidade. E eu quero que vocês desativem essa opção de Add Sample Code. Desativem ela. E depois cliquem em Create. Bom, agora para quem desativou aquela opção, nós temos esse Source. Vamos clicar com o botão direito em cima dele. E vamos criar uma Java Class. Vamos colocar o nome dela de main, com o M maiúsculo. E dentro dessa classe, vamos dar um Enter e vamos escrever a seguinte linha de código. Static, espaço void, espaço main. Depois vamos abrir e fechar parênteses. E depois abrir e fechar chaves. Por enquanto eu não vou explicar o que significa isso daqui, mas a gente precisa dele para que o código execute corretamente. Ok? Então agora eu quero ensinar para vocês os principais tipos de variáveis primitivas. O que é uma variável? É basicamente algo que varia, ou vamos colocar como exemplo. Imagina que você vai jogar um jogo e você tem a sua vida do seu personagem. Ele pode ter entre 100, pode até ter menos vida do que 100, ela varia. Mas a gente primeiro temos que colocar o tipo. Uma vida de um personagem é o tipo inteiro, normalmente. Então a gente pode colocar, não vamos colocar inteiro, porque a programação é completamente voltada ao inglês. E principalmente é abreviado. Então você também não vai escrever integer, você vai escrever int. Agora vamos colocar o nome da nossa variável. Vamos colocar vida mesmo. Agora a gente vai colocar o que ela vai receber. Esse igual é o que ela vai receber. Não é se ela é igual a alguma coisa. Dentro da programação, se a vida tem que ser igual a algo, ela tem que ser igual. Mas vamos colocar que ela recebe 100. Dentro do Java, assim como algumas outras linguagens de programação, você tem que colocar o ponto e vírgula no final, para você indicar que aquela linha de código finalizou. Por quê? Porque a gente pode simplesmente escrever o código em qualquer canto da linha. A gente pode dividir esse código em vários cantos, se a gente quiser. Mas se a gente colocar o ponto e vírgula aqui, acabou aqui. Mas mesmo assim ele está entendendo que tudo isso aqui é um código só. Bom, após vocês colocarem o ponto e vírgula aqui, a gente pode passar para a próxima variável. Vamos criar uma variável agora de texto. Vamos criar um caractere. Como é que é um caractere em inglês? Character? Oh, não sei exatamente. Mas ó, aqui é char. Opa, char. Um caractere simples.
um char. Vamos colocar o nome dele de A. E vamos colocar que ele é igual a A. Bom, agora dentro do caractere a gente percebe uma coisa. Ele está com aspas simples, que eu coloquei aqui. Ele funciona com aspas duplas? Se a gente colocar aspas duplas, o caractere funciona? Não, ele não funciona. Tem que ser com aspas simples. O código diferencia isso também. Ok, agora vamos para a próxima variável que vai ser até importante. Porque eu não quero escrever um caractere. Eu não quero ter que criar char B, char C, para ter que escrever alguma coisa e ficar toda hora colocando eles durante o código. Então vamos criar uma string. E tem que ser com um S maiúsculo. A string ela é com S maiúsculo. Vamos colocar uma string nome. O que isso daqui significa? Ele é como se fosse uma linha. String e linha é até parecido. Bom, uma string é uma linha de caracteres. Então, basicamente, além de ser uma variável complexa, por esse motivo que ela não está com o primeiro nome em minúsculo, mas também vai da linguagem. Tem linguagem que string é em minúsculo, mas nessa daqui não é porque ela é uma variável complexa em comparação com as outras. Vamos colocar agora que o nome é igual a... Agora sim a gente coloca aspas duplas, porque é um texto, não é só um caractere. E vamos colocar o ponto e vírgula. Pronto, agora o nome vai ser Lucas. Aqui está. Agora vamos para a próxima. Mas, pô, eu vou querer só escrever inteiro. 100, 12, 90. Eu quero escrever 12.2. Eu quero escrever número quebrado. E se vocês querem escrever número quebrado, vocês vão criar um double. Por quê? O que significa um double? Significa que ele vai ter o dobro, um número 10 e vai ter depois o double, o número 10.10, número 10.20. E pode ser até irreal muito maior, um número real muito maior. Não tem problema. Então vamos colocar aqui o double real. Vou colocar ele igual a 12.39. Ok, mas a gente não está fazendo nada com as variáveis. Se vocês perceberem, ela está tudo apagado. É porque a gente não está usando as variáveis. Então, para usar as variáveis, nós primeiro vamos imprimir elas. E para imprimir as variáveis, é até que bem simples. Primeiro vocês vão digitar uma sequência de códigos que até os programadores se estudam, sabem o que significa, eles vão ter que decorar. Me desculpem, mas essa linha aqui é prática para você se lembrar. Que vai ser o seguinte: você vai ter que escrever system do próprio sistema, só que o system tem que ser com S maiúsculo. Depois vocês vão colocar o ponto. Esse ponto ele vai chamar uma próxima classe. Ele vai chamar uma próxima coisa que vai executar outra coisa. E a gente vai colocar a saída. System.out. Dentro do sistema, vamos sair. Ou seja, a gente não vai colocar código dentro. A gente não vai colocar informação. A gente vai ver informação. Depois a gente vai imprimir. Print. Só que esse print, vocês perceberam que eles têm aqui, ó. Ele está mostrando um monte de print. Mas dentro desse monte de print, estão vendo que tem int i, char c, long l. É por conta que eles recebem cada um desses tipos. Mas vocês podem perceber que ele também recebe um char com uns colchete aberto e fechado. Eu vou mostrar para vocês o que é isso. Vocês vão entender o que a gente fazia antigamente para escrever texto. Mas primeiro, a gente pode imprimir. Então, o que o sistema vai enviar para a gente? Ele vai enviar a impressão de alguma coisa. Só que eu quero que ele imprima e quebra a linha. Então, eu vou colocar ln. Eu vou imprimir sem quebrar a linha para vocês verem como é que é. Vocês vão fechar e abrir. Não, abrir e fechar, quer dizer. Os parênteses. Isso significa que você vai estar chamando essa função. Dentro de out, ele tem o print. Você vai estar chamando o print. Isso daqui é como se fosse um portal.
você vai estar chamando ele. Por exemplo, para executar todo esse código aqui, ele vai ter um portal dentro do nosso compilador, que é o que ele faz, né? Ele vai compilar o código e vai mostrar pra gente, que vai estar chamando a main. Por esse motivo que a gente criou a main. Então, vamos colocar aqui agora, entre aspas duplas, o nome é espaço. Aí aqui agora a gente vai colocar um mais. E vamos colocar o nome da variável. Nome. Se a gente executar agora, vai ser assim. O nome é Lucas. É desse jeito que vai aparecer. Mas eu não quero colocar só o nome é Lucas. Eu quero colocar mais coisa. Tá bom, então você vai colocar um mais, de novo, e vai colocar mais aspas duplas. Logo após isso, você vai dar um espaço, porque se você colocar, tipo, vamos colocar a vida é, e você não colocar o espaço aqui, assim como eu não coloquei aqui, olha só o que acontece. Ele fica junto. Lucas Sá. Mas, ó, é corrigível. Vamos dar um espaço. A vida é, vou colocar vida. Ok, vamos fazer a mesma coisa para a próxima variável. Um número real. Opa. É. E aqui, vamos colocar real. E vamos colocar também um caractere aleatório. E dois pontos. E vamos colocar aqui o char. Não, o a. Aqui é que vem o exemplo do ponto e vírgula. Dá para você simplesmente dividir bem aqui o código. Por exemplo, algo que em Python é impossível. E assim, ao invés de você ter que arrastar para o lado para ver onde é que está o código, ele fica bem assim, bonitinho, para você poder visualizar do jeito certo, que você vai entender o que está acontecendo aqui. E ele vai imprimir daquele jeito que a gente imagina. O nome é Lucas, na vida é 100, que um número real é 12.39, o caractere aleatório é A. Ok. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente conseguia escrever texto antigamente, no C. Vocês podem utilizar C a hora que vocês quiserem, tá? O Java foi feito em cima de C, Python foi feito em cima de C, muita linguagem foi feita em cima de C. Isso significa que ele é muito bom. Só que ele é muito complexo. Então vamos explicar o seguinte agora. Como é que a gente escrevia texto em C? A gente criava um char. Lá tem char também, só não tem string. Quer dizer, ele não tem string, sabe? Normal. Então a gente vai fazer o seguinte. Dentro de char, a gente vai colocar esse abre e fecha colchete. E vamos colocar um texto. O texto vai receber agora em aspas duplas, ao invés de simples, se vocês perceberem. Ou até mesmo aspas simples porque ele não está aceitando. Ou talvez até mesmo dentro desse treco aqui. A, B. Eu não imaginei que fosse assim aqui. Desculpem. Mas não era assim ser. Mas ok, basicamente o que a gente está fazendo? A gente está colocando todo esse argumento aqui dentro desses colchetes aqui. Mas como assim? O que eu vou fazer com isso? É bem simples. Ele vai pegar esses colchetes e vai criar uma variável chamada texto. E o texto vai ser escrito desse jeito aqui: texto 0. E por que 0? Bom, dentro da programação, tudo se começa em 0. Então, se a gente pegar aqui agora e colocar, tipo, um caractere aleatório, ao invés de colocar A, a gente coloque texto, a gente vai ter que colocar ele na posição 0. Isso significa que ele vai puxar o A. Ah, mas eu não quero puxar o A, eu quero puxar o C. Então, ao invés de a gente passar pelo 1, que é o B, a gente coloca 2, que é o C.
Mas como é que eu sei que isso aqui acaba? Bom, é bem simples. Ele vai criar um estilo de ponto diferente. Se a gente perceber, a gente está mudando o tipo de texto de 0, 1, 2 e 3. Por conta que são 4. E sempre vai ser assim: 0, 1, 2, opa, 1, 2 e 3. Só que depois desse 3 aqui, tem alguma coisa? Tem uma coisa desse jeito aqui, que é uma espécie de barra invertida 0. O que que ele significa? Ele significa que acabou. Isso daqui que vocês estão vendo é um array. É como se fosse listas que a gente fazia antigamente. É um array. E esse daqui é o final do array. Esse daqui acabou o array. Então, se a gente quiser fazer algumas operações aqui dentro, por exemplo, imagina só que você vai repetir esse número várias vezes, que tem como fazer isso usando um for, que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Se a gente pegar um for i aqui e colocar menor do que len, texto.len, a gente coloca para dar um print, system.out.print, a gente pode colocar aqui dentro o texto na posição i. E bom, a gente pode colocar para, por exemplo, ele gerar, sei lá, 6 vezes. Ele vai gerar 6 vezes. Mas a gente vai colocar um if aqui. É para vocês entenderem o que vai acontecer aqui. Vocês terem um pouco de noção. Texto e for igual a esse treco aqui. Bom. Não, ele for diferente desse treco aqui. Será que ele não era colocado desse jeito? Pera aí. Não era para ser colocado desse jeito. Mas bom. Ele poderia finalizar o if por aqui. Ele poderia finalizar ali. Mas é importante saber disso, é importante saber que tem o barra invertida 0 dentro do Java, para a gente saber que dá para a gente fazer certas operações com ela e com os arrays. Mas o array existe somente em char? Não. Você pode colocar um array no inteiro também aqui. Só vai ter que criar variável diferente. Vamos ter que criar com essas chaves aqui. Vai ser 12, 321, esses números grandes. Você pode colocar o que você quiser aqui dentro. Pode colocar várias vezes, quantas vezes você quiser. Porque array é exatamente isso. Ele vai pegar essa quantidade aqui e vai tacar ali dentro. E vai funcionar da mesma maneira que o char texto. Só ele não vai acabar em 3, porque tem muito mais argumento aqui. Então, se a gente for ver aqui, a vida já está amarela. Que significa que ele já se transformou em um array, né? Então, vamos colocar assim. E colocar tipo 0. Agora vai puxar o 12. É a vida. Ou 2. Vai puxar esse número enorme aqui. Mas tá funcionando? Sim, com certeza. Número aleatório é D, que é o 3. 0, 1, 2, 3. Tá puxando a vida, que é essa vida aqui, que é o do 2. 0, 1, 2. Então sim, isso está funcionando. E é dessa maneira que a gente inicia na programação. A gente vai aprendendo o básico do básico. E depois eu vou passando para o mais complexo. Ok? Muito obrigado para todos que me acompanharam aqui. Se puderem passar para a próxima aula, eu agradeço muito. Porque lá eu vou ensinar mais coisas. Eu vou ensinar como é que você vai criar ifs, como é que você vai criar funções, classes inteiras. Então, cara, ô garota, não sei exatamente. É muito bom que vocês saibam disso. Por conta que vai ser o tipo de coisa que vai ser usado em qualquer âmbito da programação. Inclusive em criação de jogos, se vocês tiverem interesse. Então, se vocês puderem dar uma passada lá, eu agradeço bastante.